Bom dia, pessoal. Tranquilo? Tudo beleza? Vamos lá para mais uma semana, né? Antes da gente começar, passar alguns recados aqui para vocês. É, Essa semana, esse mês de junho, como vocês já estão sabendo, nós vamos ter as nossas atividades aqui no canal do YouTube, então na plataforma Zoom. É interessante, assim, que a gente tenha esses encontros presenciais, né? Assim, presenciais, não, desculpe, esses encontros simultâneos, ao vivo, na plataforma Zoom. E eu peço a vocês que intensifiquem ali as aulas, a presença de vocês ali. Nós sabemos que os dias letivos, eles, os dias letivos, existe uma lei federal que os dias letivos eles se tornam menos importantes do que a carga horária. Então, tudo que puder computar a carga horária de vocês, somar na carga horária, é interessante. No final dessa pandemia, a escola vai elaborar uma ficha individual da participação de cada aluno. Então, é interessante que tudo que vocês fizerem seja assim, seja anotado, porque nós temos que comprovar que vocês atingiram essa carga horária. Então, assim, é muito interessante que vocês compareçam a essas aulas do Zoom, porque ali nós estamos anotando a presença de vocês. Quando eu vou lá no ícone participantes, eu vejo quem está ali. Eu chamo as pessoas ali, todo mundo que vai entrando, eu vou falando o nome, ali eu já vou anotando a presença. Então, essas aulas também são gravadas. E nós temos que informar através da ficha individual de vocês sobre o aproveitamento de vocês e a participação nessa carga horária, nos exercícios, no YouTube. Então, tudo isso a gente tem que fazer o relatório individual de cada um, né? Vocês estão percebendo, eu estou bem próximo aqui da minha casa, aqui da janela e tudo, tem janela para todo lado, então vai ter o som da rua aí uma hora ou outra, beleza? Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa oração para a gente dar início à aula, tranquilo? Porque hoje tem um pedacinho bom para a gente caminhar, tranquilo? Já na próxima semana também a gente já está com a previsão de criar um horário novo para o Zoom. Eu vou divulgar isso no grupo que eu criei no YouTube. E falando desse grupo, desculpa, grupo que eu criei no WhatsApp. E falando desse grupo do WhatsApp, aliás, né, a escola que criou esse grupo, o que ocorre? Esse grupo ele é para informações pedagógicas e institucionais, tranquilo? Então a escola vai mandar as informações, as orientações para os pais através desse grupo. Inclusive já foi até bloqueado a maneira do pai mandar recado, dos pais mandarem recado ali pelo grupo. Se alguém tiver alguma questão individual para resolver, tem que ligar na escola ou mandar um e-mail. Muitos reclamaram comigo que não estão conseguindo ter acesso ao telefone, mas está com problema na rede externa. E aí não tem, essa semana parece que ficou de arrumar entre hoje e amanhã, tranquilo? Mas aí vamos deixar esse grupo só para que a escola envie as informações dela ali, pedagógicas e institucionais, tranquilo? Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais este momento, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor nos propõe, Pai. Tudo que o Senhor está nos proporcionando nesse período, Deus. Nós sabemos que tem a Tua graça, o Teu amor, o Teu zelo conosco, Deus. Obrigado, Pai. Continue guardando a nossa casa, a nossa parentela. Abençoa a nossa mente, Deus, para que nenhum ensinamento confuso venha tomar conta e tirar a nossa mente dos pensamentos do Senhor. Que sejam todos os estudos, toda a ministração que a escola tem feito ou que vá fazer, seja, Pai, orientada pelo Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, abra a mente de cada estudante e abençoe cada família, Pai, que essa aula entrar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus
que as pessoas possam perceber a presença do Senhor na ministração deste estudo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Deus abençoe a nossa vida e vamos lá. Correção da atividade passada, como eu já tinha prometido para vocês. Essa turma bacana, essa turma maravilhosa desse sexto ano, que eu estou com muita saudade. E muita mesmo. Turma bacana de vocês. Vamos lá. Número 1. Explique o que significa o termo Mesopotâmia. O termo Mesopotâmia significa entre rios, terra entre rios, porque situava-se entre os rios Tigre e Eufrates. Entendeu? Então, vamos ser objetivo e já vamos pular para 2. Porque podemos dizer que a Mesopotâmia não tinha proteções naturais em suas fronteiras? Porque era diferente do Egito. Aí faz uma comparação muito grande assim com o Egito, né? O Egito era cercado por deserto, era deserto para todo lado. Então, se vai ali para a região oriental, tem o Mar Vermelho. Se vai para um pouco mais para o norte, tem o Mediterrâneo. Mas se pega o sul e o ocidente ali, tem o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo. E aquilo ali era uma fronteira natural, porque para o inimigo atacar por ali era muito difícil. Então os egípcios praticamente descansavam naquela região, de que aquilo dali não vinha ataque, diferente dos mesopotâmios, que embora tivesse o rio ali, tinha uma vasta região e a maioria era região de planície. Então os ataques vinham constantemente. Bom, então pode colocar a resposta aí por ser uma região aberta, sem desertos como o Egito. Inclusive aqui, ó, nós podemos até fazer uma correção, entendeu? A gente pode até fazer uma correção aqui, tirar essa vírgula fora aqui, porque ela ficou um pouco fora de contexto. Aí eu acho que ficou melhor, né? Sem desertos como o Egito. Bom, atualmente a região corresponde a quais países? Iraque ou Kuwait, como muitos dizem. O que são zigurates? São templos religiosos onde acreditavam ser a moradia dos deuses. Esses deuses eram ligados a elementos da natureza. Assim como eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e praticamente a maioria dos povos antigos vão estar assim associando esses deuses aos eventos da natureza, né? As secas, as cheias, as colheitas, a época de plantio. Então vai estar geralmente relacionando esses deuses a esses elementos. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa matéria de hoje. Vamos lá. Zacádios. Quem eram esses povos conhecidos como acadianos? Esses povos eram povos vindos do norte. Tem muito pouco para falar desses povos. O principal líder deles foi o rei Sargão I. E o que ele fez de importante? Lembra que eu falei na aula passada que as cidades eram independentes, elas não tinham um domínio, uma hierarquia, ou seja, elas não obedeciam à mesma lei, cada uma tinha sua própria lei, a sua própria independência política? Pois o rei Sargão, ele unificou essas cidades-estados e acabou com a autonomia política delas. Ou seja, agora estava tudo concentrado na mão desse rei aqui, Sargão. Ele passou a controlar essas cidades-estados. Agora elas estavam ligadas na mão de um soberano que realizava, que determinava agora leis válidas para todas. Elas deixaram de ser cidades-estados e passaram a ser cidades
interligadas sobre o domínio de um monarca, ou seja, de um rei. E após essa dominação, esses povos, os acádios, eles acabaram sendo dominados por um novo povo chamados amoritas. Bom, depois que esse povo domina a região da Mesopotâmia, esses amoritas, nós temos início ao quê? Ao primeiro Império Babilônico. A Babilônia ela é muito assim citada na Bíblia, a gente observa isso ali nos livros do Pentateuco e tudo, é porque realmente é dessa mesma época. E a Babilônia ela tem algumas características importantes, né? Primeiro, a começar por este rei, o rei Hammurabi. Ele teve uma dominação do Golfo Pérsico até a região da Assíria. Esse rei Hammurabi ele foi responsável por criar um código de leis muito rigoroso, conhecido como um dos códigos de lei mais rigorosos da história, o famoso Código de Hammurabi. E ele era baseado na lei de Talião. O que era essa lei de Talião? É a famosa lei olho por olho, dente por dente. Ou seja, a pessoa que cometia um crime, ela pagava uma pena igual ao crime que ela cometeu. Mas era assim muito esquisita a imposição dessas penas. Por exemplo, se uma pessoa matou outra, ela morreria. Entendeu? Por aí vai. Mas só que tinha alguns artigos que eram interessantíssimos. Por exemplo, tinha um artigo que falava o seguinte: se um arquiteto ou engenheiro construiu uma casa e essa casa caiu e matou o filho do dono da casa, então o filho do engenheiro ou arquiteto que deveria de morrer, por causa da proporção. Se o filho daqui morreu, o outro filho aqui morreu. Se alguém, tinha um outro artigo que era muito interessante também, que falava se um senhor cegasse o escravo de outro senhor, um escravo daquele senhor que cegou deveria ficar cego também. Então, assim, algumas leis que eram um pouco assim confusas, né? Que acabavam uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, acabava pagando pelo crime. Mas era o princípio do olho por olho, dente por dente. E aí o que acontece? Esse império ele viveu até um esplendor bacana, tendo a dominação do Golfo Pérsico até a região da Assíria, né? A região que nós vamos estudar mais para frente, foram dominadas por esse povo assírio, região chamada de Assur. Então o rei Hammurabi conseguiu uma estabilidade até bacana na região. Só que as migrações que foram chegando nessa região do primeiro Império Babilônico, algumas migrações vindo da Índia e da Europa, por isso que tem esse nome indo-europeias, essas migrações causaram uma certa desorganização no Império, porque chegou muita gente e não teve como o Império se estruturar socialmente, né? Ter o controle social dessas pessoas. Então acabou tendo um desequilíbrio político e econômico que ajudou o Império a ter uma queda. Aí vai ter o domínio dos assírios, que nós vamos estudar depois, porque eu achei melhor a gente já pular para o segundo Império Babilônico. Aí no segundo Império Babilônico nós vamos falar um pouco sobre essa figura aí que é representativa, que são os jardins suspensos da Babilônia. Nós vamos falar um pouco dele agora, entendeu? E assim, queria até que vocês fizessem a leitura das páginas 89 até a 91,
para ter uma compreensão melhor dessa aula, beleza? 89 até 91. Bom, então vamos lá. O segundo império babilônico. Aí tem a dominação dos caldeus. Os caldeus dominam a região onde vai se estabelecer o Império Babilônico, sob a liderança do rei Nabucodonosor. Interessante é que esse rei, muitas vezes, ele é citado na Bíblia. E esse rei, durante o reinado desse rei, do Nabucodonosor, é que vai ser construído os jardins suspensos da Babilônia. Era um desejo da esposa dele criar um jardim suspenso. E a história não mostra o projeto arquitetônico desse jardim, mas relata que eles foram construídos. Então tem várias ideias de como esses jardins foram feitos. A ideia que dava era que quem chegasse na Babilônia de longe, na porta assim, da entrada da cidade, percebia que existia algo muito bacana ali, né? De chegar e de longe assim ver os jardins que davam a impressão de que eles eram suspensos. E também foi no reinado de Nabucodonosor que foi erguida a Torre de Babel. A Torre de Babel da Bíblia. Ela foi erguida no reinado de Nabucodonosor. Vocês conhecem as narrativas da Bíblia ali, né? A história verídica da Bíblia, que a gente não pode deixar de falar isso e dessa maneira afirmar que os povos queriam construir uma torre que chegasse aos céus. E aí teve a difusão ali das línguas, né? E eles não construíram, conseguiram chegar ao seu objetivo. O livro de vocês não toca essa questão da Torre de Babel, mas foi no reinado de Nabucodonosor que ela foi construída. E aí o Nabucodonosor morre e o segundo império babilônico recebe uma invasão dos povos persas, que serão objetos de estudo da nossa próxima unidade. Nós vamos falar sobre os persas, que atualmente são os iranianos. Tranquilo? E olha que interessante, né? A Babilônia representa mais assim hoje a questão do Iraque e foi invadida ali pelos persas, que são os iranianos. E hoje, atualmente, os países Irã e Iraque são inimigos. Então assim, a gente vê que uma questão lá antiga da história ainda hoje persiste. Não, lógico que são os mesmos motivos, né? Mas a rivalidade entre os povos ainda persiste, né? Bom, aí nós vamos falar agora sobre os assírios, né? Deu um pulinho neles aí, entendeu? Mas agora nós vamos falar sobre eles. E vocês estão percebendo que os assírios partindo para o ataque, partindo para uma campanha militar, uma campanha de guerra. Os assírios vieram da região, se estabeleceram na Mesopotâmia, numa região chamada Assur. E era uma região que o solo era muito improdutivo. Por quê? Era uma região montanhosa, uma região de pedras, uma região pouco propícia para a agricultura. E aí os assírios desenvolveram uma cultura militar. Pessoal, toda vez que na história vocês escutarem o termo cultura militar ou somente militar, está relacionado a expedições militares, ou seja, expedições de guerra, entendeu? O termo cultura militar, ele vai estar muito relacionado à questão de guerra. Então os assírios eram povos guerreiros. Mas por que eles eram guerreiros? Justamente por causa disso, eles habitavam as regiões montanhosas
e era pouco propício para a agricultura. Então, o que eles tinham de fazer? Atacar as cidades que estavam nas planícies, nas regiões férteis, e saquear, fazer saques e pilhagens de quê? Da produção alimentícia dessas cidades. É a questão que eu expliquei para vocês na aula passada, né? Os sumérios regavam, plantavam, pescavam, colhiam, e os assírios depois percebiam e falaram, não, deixa eles terminar o serviço. Depois que eles terminavam tudo, atacavam os celeiros dos sumérios, entendeu? Roubava a produção deles e voltava correndo para a montanha. Então era um povo que tinha uma cultura militar. Outro povo na história que nós iremos estudar esse ano ainda, que tinha uma cultura militar, eram os espartanos. Os espartanos, a criança com 7 anos, né, ela já entrava para uma escola e só saía, uma escola de guerra, e só saía de lá, se saísse vivo, depois dos 30 anos. Então, assim, é a cultura militar, cultura de guerra, um povo que quem nascia ali já sabia, ou vai ser um soldado, entendeu? Ou não vai ter parte com a gente. Bom, os assírios chegaram a dominar toda a região da Mesopotâmia e inclusive o Egito de Faraó. Pessoal, é importante uma diferenciação assim, entre o rei na Mesopotâmia e o rei no Egito. A diferença é que tanto o rei na Mesopotâmia quanto no Egito, ele era visto como uma divindade. Só que na Mesopotâmia o rei representava a divindade. No Egito ele era a divindade encarnada. O faraó era o Deus Sol, era o filho e o Deus Sol. E assim como todos os povos da Mesopotâmia, o rei representava uma divindade. O rei assírio de grande fama, assim vamos dizer, foi esse Assurbanipal. O Assurbanipal, ele que comandou essas principais expedições militares, que dominou toda a Mesopotâmia e o Egito. Inclusive, depois da morte dele, os assírios não conseguiram se manter no poder, né? E permanecer com todo o domínio sobre essa vasta região que foi chamada inclusive de Crescente Fértil, como nós vimos na aula anterior. Então, após a morte do Assurbanipal, os assírios eles entram em declínio. Tranquilo? Então vamos lá. Aí nós vamos para o nosso exercício da próxima aula. A número 1, vocês vão explicar para mim o que era o Código de Hammurabi. Nós já falamos dele aqui, entendeu? A 2, vai descrever 2 construções dos babilônios, também muito fácil, falei para vocês aqui nesse slide. A 3, porque podemos dizer que os assírios tinham uma cultura militar, acabamos de falar. A 4, qual região que os assírios se estabeleceram na Mesopotâmia, também disse para vocês, e essa tem no livro, entendeu? A única que não vai ter no livro que eu disse para vocês aqui nesse slide foi uma dessas construções da número 2. Tranquilo? Bom, pessoal, eu queria agradecer por essa semana. É só, semana que vem nós teremos novidade no Zoom. Bem provável que nós voltaremos, se não for essa semana, mas bem provável que vai ser essa semana ou na próxima, nós teremos um horário especial no Zoom, e é bem provável que nós voltaremos com o nosso horário de segunda a sexta-feira, com as aulas individualizadas, sexto com sexto, sétimo com sétimo, oitavo com oitavo e nono com nono, e o horário de segunda a sexta no período da manhã integral. Tranquilo? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um, a casa de cada um. Até mais e
pedir para vocês aí, continue orando para tudo isso passar assim mais rapidamente. Tranquilo, pessoal? Fiquem com Deus, Deus abençoe.